Leitura não é uma corrida, é um encontro com a verdade. Olá, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência e um cadinho de filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o hábito da leitura. Então, se você chegou até aqui, não deixem de se inscrever no meu canal, eu ficarei muito agradecida. Estou acompanhada de um chazinho e bora lá. Então, pessoal, os filósofos clássicos, eles não mediam a leitura por quantidade, mas pela transformação que ele produzia na alma. Então, antes de começar, eu quero dizer que tudo que eu falar aqui é baseado nos autores, nos grandes filósofos clássicos que orientam os meus estudos e as minhas leituras, de certo modo, como Platão, Aristóteles, Hugo de São Vítor. Então, assim, eu faço isso porque eu não quero tratar a leitura apenas como uma opinião minha, mas eu prefiro me apoiar em uma tradição que há séculos pensa sobre educação e formação humana. Então é muito comum eu receber perguntas sobre como ter o hábito da leitura, quantas páginas eu leio por dia, ou em quanto tempo eu termino um livro de 300 a 400 páginas. Essas perguntas, geralmente, o pessoal lá do Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, essa é a página, tá? O pessoal, é comum que eles me perguntem por lá. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar conversar um pouco com vocês, minha visão do que seria ler, do que seria absorver conteúdo. Espero que vocês gostem. O segredo não é ler muito, é ler bem. Então, o que eu diria é que hoje existe uma ansiedade moderna, né? Então, parece que a gente transformou a leitura em uma prova de produtividade, eu diria. Quantos livros você leu este ano? Quantas páginas você lê por dia? Qual sua meta mensal? Mas aí, se você parar para pensar que essa lógica só faz sentido para quem eu acredito que quer colecionar livros, não necessariamente para quem talvez queira adquirir uma sabedoria. Então, pensando assim, como eu falei, que eu uso muito dos filósofos antigos, né? Então, acredito que, de certo modo, os antigos entendiam que aprender não é acumular informações, e sim de formar o caráter. Então, por exemplo, vamos pensar em Platão. Ele acreditava que a filosofia era uma conversão da alma para aquilo que é verdadeiro. Então, você pode encontrar mais ou menos essa ideia na República de Platão. Vamos puxar o gancho para Aristóteles, que dizia que nós nos tornamos aquilo que praticamos repetidamente. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido assim, quanto que eu li, mas em que esse livro me transformou. Essa eu acho que é uma pergunta essencial, né? Qual é a sua experiência pessoal? Então isso faz muito sentido para mim. Então, para vocês que acompanham aqui o canal, eu sempre falei que eu me considero uma leitora lenta. E de certo modo, eu sei que quem gosta de ler tem essa questão de, deixa eu ler rápido, eu leio muito devagar, e muita gente vê uma leitura lenta como uma certa desvantagem. Eu já ouvi pessoas falando que leem 100 páginas em uma hora ou 50 páginas em uma hora. Ok, tudo bem, eu acredito que é bem desafiador, mas para mim não funciona. Então eu já puxo o gancho que uma das primeiras coisas que você precisa entender é conhece-te a si mesmo, né? Qualquer tarefa que você queira aprender, qualquer hábito que você queira adquirir ou aprender alguma coisa nova, a primeira coisa que eu diria é conhece-te a ti mesmo, porque você vai entender as suas potencialidades, suas possíveis debilidades, no que você precisa melhorar. Então isso é muito importante. E para criar o hábito da leitura, acredito que se faz necessário. Por eu ser uma leitura lenta, o que eu faço? O que causa essa lentidão? Bom, é porque eu faço anotações, eu rabisco as margens, eu converso, questiono o autor, é meio que uma conversa mesmo, se concordo ou se eu discordo, tem que voltar às páginas dependendo do livro. Então isso tudo leva tempo. Às vezes eu leio o mesmo parágrafo umas 3, 4 vezes, eu diria. Por exemplo, eu terminei recentemente de ler aqui a Ortodoxia do Chesterton.
E eu vou dar uma pequena amostra do que significa essa conversa com o autor, essa lentidão na leitura. Então aqui, por exemplo, eu pego a página 129 e ele vai falar o seguinte: a ideia do nascimento pelo Espírito Santo, da morte de um ser divino, do perdão dos pecados, da realização das profecias, são ideias que, como todos podem ver, só precisam de um toque para se tornarem algo blasfemo ou feroz. O menor elo foi despedaçado pelos artifícios do Mediterrâneo e o leão do pessimismo ancestral partiu seus grilhões nas florestas esquecidas do norte. Dessas equalizações teológicas deverei falar posteriormente. Aí você para assim para pensar, lê de novo. O menor elo foi despedaçado pelos artifícios do Mediterrâneo e o leão do pessimismo ancestral partiu seus grilhões das florestas esquecidas do norte. Olha, isso não é uma questão de inteligência. Aqui ele está usando termos, a referência que ele está usando vai exigir de você uma pesquisa, procura, entendimento. Então, o que ele quer dizer aqui com os artifícios mediterrâneos e os grilhões das florestas esquecidas do norte? Então, assim, a principal referência para vocês verem que eu anotei, aqui, ó, como é que fica o meu livro, é o seguinte: a referência aqui, os mediterrâneos significam os gregos e os romanos, e os guerreiros do norte são o povo germânico e o povo nórdico. E o que ele quer dizer com isso? É que o cristianismo foi capaz de unir essas duas culturas muito distintas. É basicamente isso que eu falo sobre uma leitura que exige, ele usa muita coisa que vem da cultura inglesa, da vivência dele em Londres, dos lugares, a geografia da Inglaterra. Então, se você quiser entender melhor, é um tipo de leitura que exige um pouco também de pesquisa. E uma dica para quem, aliás, vai ler Ortodoxia, ver algumas aulas do padre Paulo Ricardo, que meio que amplia os seus horizontes, para entender, para adentrar melhor nesse livro aqui. Isso não significa que eu faça isso em todos os livros. Então, se eu pego aqui esse livro, Água para Elefantes, nossa, eu li esse livro há muito tempo e é meu queridinho, gosto muito desse romance. É uma leitura de entretenimento, eu vou gostar, eu vou me distrair, eu vou relaxar e provavelmente eu vou ler mais rápido comparado com a ortodoxia. Então, é uma questão assim de profundidade. Esse daqui me exige mais do que esse livro aqui, que aliás eu indico, tá, gente? Água para Elefantes. É muito queridinho, um pouco triste, mas é um romance meio que água com açúcar, mas bem legal. Eu gosto bastante desse livro. Tá na minha estante aqui já há um bom tempo, muito tempo, aliás. Então, pessoal, resumindo o que eu falei, nem todo livro ele pede o mesmo ritmo. Simples assim, ok? Então, ler A República de Platão não é a mesma experiência que ler um romance. E é isso que eu quero que vocês entendam. Acredito que um diálogo filosófico exige uma contemplação. Quando você pega o Banquete de Platão para ler, a própria República, que vai exigir um pouco mais. Então, assim, às vezes uma única página, ela vai render uma hora inteira ou 30 minutos de reflexão, anotação. E ok, isso vai muito do seu estilo também. É claro que eu entendo que há pessoas que absorvem o conhecimento que esses grandes filósofos querem passar com muito mais facilidade. Por isso que eu volto naquela velha citação: conhece-te a ti mesmo, porque a partir daí você, sem comparação, vai conseguir trabalhar as suas debilidades, o seu próprio ritmo para absorver o conteúdo. Pessoal, não existe uma velocidade ideal. Existe o ritmo que cada obra exige e que vai ao encontro da característica de cada pessoa. Então, quero dizer com isso que a quantidade de livros não é tão interessante assim. Eu sei que hoje tem pessoas que falam que leem 100 livros, 200 livros, tem coach de quantidade de livros exaltando, eu consigo ler 100, 200 livros. Claro, cada um sabe de si. Porém, muitas das vezes, o que eu vejo é que a leitura não deveria ser essa competição utilitarista. A leitura é um momento deve ser prazeroso
e ao mesmo tempo ele tem que ser cultivado de uma maneira que te forme também, como eu falei, comecei falando aí no início do vídeo. E pensando aqui com vocês, às vezes a pessoa fala que leu 20, 30, 40 livros, 100 livros ao ano, mas que tipo de livro ela está lendo? É claro que há livros que não exigem tanto esforço assim, e aí você, por exemplo, se eu ler um livro mais de romance, que não exige muito da minha interpretação ou meditação reflexiva, obviamente eu vou ler mais livros ao ano. Então é importante eu frisar o seguinte: se eu pego a Divina Comédia, e se a Divina Comédia eu demoro para ler em 6 meses, eu levo 7 meses para ler a Divina Comédia, essa leitura ela é tão enriquecedora, ela é tão cheia de valor, que ela provavelmente terá muito mais peso para você em questão de formação, de contemplação, de pensamento, que vai enriquecer você infinitamente, do que se você pegar aí 100 livros. Eu li 100 livros no ano. Só a Divina Comédia, se você demorar 6 meses lendo-a e estudando-a, vai valer muito mais a pena do que 100, 200 livros aí best-seller. Então, simples assim, tá? É claro que cada um tem um ritmo, um gosto, como eu havia dito, mas o leitor também tem que tentar navegar em águas turbulentas, que eu digo, que vai te lapidar, vai te ensinar como manusear o barco contra a ventania, ele vai te mudar. Então é que eu falo, né? Às vezes a pessoa tem o hábito da leitura, lê já há bastante tempo, isso é legal, bacana. Sei lá, um leitor que tem um hábito da leitura por 5 anos ou 10 anos, é um grande leitor, ótimo. Mas a pergunta é: será que você já se arriscou nos grandes clássicos? Don Quixote, Os Miseráveis, Jane Austen, A Ilíada. Então eu vejo os grandes clássicos como uma grande oportunidade de melhorar ainda mais aquilo que você já tem, que é um bom hábito da leitura. Isso é maravilhoso. Então é o que eu diria, é como uma pessoa que fala um idioma, tem a facilidade, já adquiriu assim a facilidade de se comunicar, seja em inglês ou qualquer outro idioma, mas ela só usa o mesmo vocabulário, ela está perdendo a grande chance de melhorar, de tentar se expressar de uma maneira mais clara, de se fazer entender e até mesmo de te forçar, de certo modo, em pensar de uma maneira mais complexa. Então é isso que os grandes clássicos nos permite, né? Utilizando-se também de uma outra analogia, a mesma coisa você talvez frequentar a academia, ok, eu frequento a academia por 2 anos, mas eu sempre pego os mesmos pesos, né? Então aquilo não vai moldar o seu corpo, os seus músculos. Te traz saúde? Traz, ok, mas não vai te transformar, ok? Então seria isso. Aproveitando como uma experiência pessoal, no ano passado eu li a Ilíada. Olha só o tanto de anotação que eu fiz. Um dos melhores livros que eu li. Aliás, eu pegar um gancho aqui, eu comecei a ler a Odisseia nessa mesma edição da Penguin, que para mim é uma das melhores, tá? E eu fiz, além de muitas anotações, de fato uma conversa aqui com o livro, se eu realmente estou entendendo esses cantos. Então, e salvo engano, eu demorei 3 meses para ler esse livro aqui, tá? Para mim foi ótimo, porque só a Ilíada vale mais do que se eu tivesse lido, sei lá, 10 romances. Só a Ilíada me formou, me mudou como leitora. Então, assim, antes da Ilíada, eu já conhecia histórias, já tinha lido alguns resumos antes, mas antes da Ilíada, eu tinha uma maneira de pensar, de ver o mundo. Depois desse grande clássico, isso me ajuda muito nas minhas aulas, na maneira como eu penso o mundo antigo, refletem como o Ocidente, como essa história molda o Ocidente até hoje, tanto que a gente está falando, a gente discute a Ilíada e a Odisseia há mais de 2000 anos. Então, só esse livro aqui me trouxe riqueza enorme. É o que eu falei, valeu mais do que se eu tivesse lido 10 ou 20 romances. Então, pessoal, se você quer criar o hábito da leitura, talvez o primeiro passo não seja aumentar a quantidade. De certo modo, comece diminuindo a velocidade. Sei lá, leia 10 páginas, verifica se você está gostando, está entendendo. E claro que
Quem não tem o hábito da leitura vai começar por um livro difícil, Leda? Não. Leia um romance, como esse que eu mostrei, Água para Elefantes, porque, assim, quem não tem um hábito da leitura, a primeira coisa que você tem que observar e treinar é o tanto de tempo que você consegue ficar preso nessa atividade. Então, a primeira coisa que você vai tentar desenvolver é criar a disciplina de estar focado em algo por, sei lá, 30 minutos, 1 hora. E esses livros mais fáceis de ler é a indicação. Então, um romance, você tem que saber o que você gosta, se é mais fantasia ou, por exemplo, se você gosta mais de ficção, comece por aí, porque é algo que vai te prender a atenção e aí esses livros, fácil leitura, vai te treinar para a disciplina de estar fazendo algo por 1 hora ou 2 horas sem ficar disperso. Isso é importante também. Então, assim, eu acredito que muitas das pessoas, leitores, eu acredito, se eu for chutar, que ninguém começa lendo Divina Comédia. Ah, não, meu primeiro livro, Divina Comédia. Ok, ninguém vai na academia e começa pegando um peso, sei lá, de 5, 10 quilos. Apesar que a gente pode até encontrar, mas eu acho que é muito difícil. Então, assim, outra coisa também, para de se comparar, faça o seu ritmo, mas faça. Então, às vezes as pessoas fazem muito ritual antes de ler. O que eu faço para ganhar o hábito da leitura? Escolhe um bom livro que você goste, que vai ao encontro do seu gosto e leia. Abra o livro, leia. Só isso, sem rituais, sem nada. É igual aquela coisa que a pessoa quer aprender a escrever. A pessoa quer aprender a escrever bem. Aí ela lê um monte de livro, mas ela não está fazendo o essencial, que é escrever. Porque ela vai escrever bem escrevendo, né? Eu mesmo aqui tenho um livro maravilhoso de escrita. E ó, Como se tornar um escritor. Maravilhoso, né? Não terminei de lê-lo todo. Mas veja, eu posso ler esse aqui, eu tenho outros manuais de escrita, escrita criativa, papapá. Mas eu leio tanto que, porém, eu não escrevo. Se eu não escrever, pelo menos com uma certa frequência, logo eu não serei uma boa escritora. Então é a mesma coisa o livro. Se eu ficar fazendo muito ritual disso, daquilo, mas não ler, não criar o hábito da leitura, 30 minutos todo dia, seja nos intervalos que você tem aí durante o dia, do almoço, indo para casa. Se eu não fazer isso, ter essa persistência, não vou conseguir ler, né? Então, gente, sem muitos rituais, pegue o livro e leia. Aproveite o seu dia. Outra coisa também, né? Às vezes a gente fica 30 minutos só rolando lá o Reels no Instagram e 30 minutos daria como você, né, continuar lendo, pegar 5, 10 páginas ou um capítulo por dia. Então, eu acho que às vezes a gente perde muito tempo dando prioridade a outras coisas. E a leitura exige disciplina, ok? Se eu falar assim, eu gosto muito de rotina, eu funciono muito bem com rotina. E eu funciono também de manhã. A minha leitura rende muito de manhã, período manhã. À noite, nem tanto. Então, tento ler à noite, de vez em quando sim, às vezes é o único horário que sobrou. Então, eu não consigo absorver muitas coisas à noite. Por isso, voltando aí ao que eu falei, e sempre falo também para os meus alunos: conhece-te a ti mesmo. Você funciona bem de manhã, de tarde, à noite, você absorve mais à noite o conteúdo. Então, você precisa se conhecer para que esse novo hábito ele vai ao encontro da sua personalidade, das suas potencialidades. Então, você precisa separar um horário. Ah, Camila, não tem horário. Então, mas você demora para ir para o trabalho, leva 30, 40 minutos para o trabalho de ônibus, não sei. Pega, antes de abrir o celular ou escutar música, não, eu vou pegar o meu livro e pronto, eu vou ler até eu chegar no meu trabalho. Todo dia eu vou fazer isso. Então, ou você vai para o trabalho lendo e volta, relaxa um pouco, ouve uma música. Então, assim, cada um tem que ter essa dinâmica, né? Essa questão de deixa eu ver o que é melhor para mim. E é isso, né? Sem grandes comparações. E aí, também finalizando, pessoal, que eu acho que talvez o maior erro da nossa geração seja acreditar que os livros existem para ser terminados. Assim, os clássicos nos lembram totalmente do contrário disso, né? Então, existem livros
que foram escritos para serem lidos, absorvidos e contemplados, assim como a Ilíada, assim como a Odisseia, assim como a Divina Comédia, assim como Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que é o meu livro favorito. Então, um dos meus livros favoritos da Jane Austen. Então, assim, alguns livros foram escritos para ser vividos, contemplados, e isso às vezes exige uma vida inteira. Pessoal, eu gostaria aqui de continuar batendo papo, acho que até estourei o time aqui do meu vídeo, que volta à minha tese anterior, que a leitura não é uma maratona de páginas, gente, é um exercício da alma. É por isso que o segredo não é ler muito, é ler de um modo que permita o livro transformar você. Então, assim, se você faz uma atividade onde não há uma certa transformação verdadeira, ou seja, que o melhore, então talvez essa atividade seja apenas gastar seu tempo sem realmente ter surtido um efeito positivo, né? É como se você bebesse muita água e não matasse sua sede. Se você chegou aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, ficaria muito agradecida. Mais um canal sobre literatura, filosofia antiga. Ficaria agradecida pela curtida também. E até mais. Tchau, tchau.